Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí aos nossos trabalhos, vamos fechar hoje os direitos individuais homogêneos. Vou trabalhar com vocês o terceiro ponto, do nosso roteiro, que são as repercussões ou os aspectos processuais dos direitos individuais homogêneos. Assim como fizemos com os outros dois direitos materiais transindividuais, eu vou trabalhar com 3 itens de forma bem organizada, bem tranquila e bem objetiva. Vai ser um vídeo até mais curto, porque muitas dessas questões a gente já viu nas duas aulas anteriores, sobre direitos difusos e coletivos em sentido estrito, então não faz muito sentido ser tão repetitivo assim. Mas tem algumas questões que eu reputo bem importantes para que a gente possa trabalhar, tá ok? Então, primeiro ponto, primeiro tópico que a gente vai tratar dos aspectos processuais é a legitimidade ativa. Esse ponto, ele guarda uma relevância gigantesca, principalmente no momento de indicar qual é a legitimidade adequada, ou seja, qual é o legitimado coletivo que deve atuar na tutela dos direitos individuais homogêneos. E essa minha pergunta, ela tem um fundo claro. A legitimidade coletiva, como eu já fixei aqui com vocês, apesar de que vamos ter uma aula sobre isso, já fixei com vocês que a legitimidade coletiva, ela é, como regra geral, extraordinária, concorrente e disjuntiva. Extraordinária, concorrente e disjuntiva. Só para a gente ter aqui a fixação dos conceitos, extraordinária, porque é um caso clássico de substituição processual. Ela é concorrente porque há mais de um legitimado ativo para a condução do processo. E ela é disjuntiva porque a atuação processual de um legitimado não condiciona e nem impede a atuação processual dos demais. Bom, quanto aos direitos individuais homogêneos, jaz aí uma peculiaridade importante, que é a atuação processual do Ministério Público. Se discute muito, tanto na seara doutrinária quanto na seara jurisprudencial, se há alguma limitação para a atuação processual do Ministério Público na defesa dos direitos individuais homogêneos. E aí eu já quero que vocês tenham em mente o seguinte: não confundam mesmo a atuação do MP na tutela de direito meramente individual com a atuação do MP na tutela de direito individual homogêneo. Por que eu quero ter essa ideia aqui com vocês? Para que a gente possa separar quando as questões de prova surgirem. E isso é muito, muito importante e vocês vão entender já já a razão subjacente. Bom, para que vocês entendam por que existe essa briga, abram, por favor, no artigo 127 da Constituição e já combinem com o 129, inciso 3, também da Constituição. Então, repito, vão lá, 127 da Constituição e já combinem com o 129, inciso 3 da Constituição. Os senhores vão ver lá que no artigo 127 há, de certa maneira, um esboço do que seria o conceito de Ministério Público. E dentre as grandes diretrizes do que será ou do que é o Ministério Público, vocês vão ver lá no finalzinho, defesa dos direitos individuais indisponíveis. Então, o legislador constituinte deixou muito claro que o Ministério Público tutela direito individual desde que ele seja indisponível. Se você focar só nessa redação, você vai afirmar com muita segurança: no plano meramente individual, o MP só tutela direito individual indisponível. O MP não tutela direito patrimonial, não tutela direito disponível. Isso está claro, isso tem que ficar bem sedimentado. O problema passa a ser quando esse direito individual ele é também homogêneo, ou seja, ele gera repercussão coletiva. Esse que é o problema, justamente esse transporte dessa seara individual para uma seara coletiva. Basta lembrar que a gente já trabalhou na aula de classificação, na aula de nomenclaturas, a gente trabalhou com qual ideia? Para e pensa. O que a gente trabalha
no que tange a tutela dos direitos individuais homogêneos. Nós trabalhamos com uma tutela coletiva de direitos, ou seja, uma tutela coletiva de direitos meramente individuais. Tanto é verdade que eu falei para vocês que as ações que versarem sobre direitos individuais homogêneos são ações pseudo-coletivas. Ações pseudo-coletivas. Beleza? Então vamos lá. Agora, dá uma olhada no artigo 129, inciso 3 da Constituição, para vocês entenderem essa combinação que eu fiz. Chegando no artigo 129, os senhores vão perceber que o legislador constituinte fala assim: são funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1, instaurar inquérito civil e promover ação civil pública. Mas reparem, quais são os direitos aos quais se refere o legislador constituinte? Quais são esses direitos? Difusos e coletivos. Vejam, o legislador constituinte não fez referência aos direitos individuais homogêneos. E é por isso que existe a briga. É por isso que existe o debate. Justamente por causa do artigo 129, inciso 3 da Constituição. E aí eu quero que vocês contextualizem. A época do artigo 129, a época, não se falava ainda em direito individual homogêneo. Não se falava ainda em direito individual homogêneo. Vejam, na época só se falava em direito difuso e coletivo em sentido estrito. A gente está falando de 5 de outubro de 88. Tanto é verdade que só quando veio o ECA, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, que se passou a considerar o direito individual homogêneo. Tudo bem? Então você tem que ter ideia dentro desse contexto histórico. Pois bem, a regra agora existe. Dentre as funções institucionais do MP está a defesa dos direitos difusos e dos direitos coletivos. E aí? Como é que fica a questão relacionada à tutela coletiva de direitos? Ou seja, como que vai ser a atuação do MP na defesa dos direitos individuais homogêneos? Eu vou trabalhar de que maneira? De que maneira eu vou trabalhar essa ideia? Vamos lá, senhores, para ficar bem tranquilo. Doutrina largamente dominante sustenta o seguinte: se os direitos individuais homogêneos forem indisponíveis, o MP tem legitimidade para atuar. Repito, se os direitos individuais homogêneos forem indisponíveis, o MP vai ter legitimidade para atuar. Justificativa 127 da Constituição. E o que o CPC de 2015 pode ter quanto a isso? Faça uma remissão ao 178. Ele traz a mesma ideia. Tá? Remissão ao 178 do CPC. Beleza. A par disso tudo, começou na jurisprudência uma discussão muito grande, tanto no Supremo quanto no STJ, sobre qual seria o limite dessa atuação do MP. Se o MP poderia realmente tutelar direito individual homogêneo ou não. A jurisprudência durante uma época foi bem vacilante, com decisões contraditórias, decisões admitindo a atuação do MP, decisões não admitindo a atuação do MP e decisões admitindo a atuação do MP quando o direito for indisponível. Não se preocupem que na aula de legitimidade eu vou trabalhar uma questão só sobre a atuação do MP, a gente vai aprofundar outras questões. Por enquanto eu estou tratando só dos direitos individuais homogêneos. Bom, a jurisprudência, como eu já falei, ficou vacilante. Qual é hoje o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores? Se a questão versar sobre direito individual homogêneo, indisponível, com relevância social, o MP tem legitimidade para atuar. Então, se tiver relevância social e for indisponível, o MP tem legitimidade para atuar. Tudo bem? Bom, qual é o problema que isso gera? Alguns autores falam o seguinte: bom, isso aí já é uma visão completamente deturpada. Por quê? Se há relevância social, o direito ele já é indisponível. Não faz sentido um direito ter relevância social e ser disponível. Então, alguns autores ponderam que se há relevância social, o direito material ele já é
indisponível. Então isso tem que ficar claro. A doutrina faz essa conjectura, tudo bem? Ou melhor, faz essa correção de interpretação, beleza?